A paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, amém? Glorificado seja esse nosso Deus maravilhoso, nosso Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Estamos mais uma vez aqui, a Igreja Evangélica Crisol, para nós cultuarmos ao Senhor, a ministrar uma palavra que eu tenho certeza que vai fazer diferença na tua vida, que vai fazer diferença no nosso coração. Uma palavra que vai vir direto do coração de Deus para o coração da sua igreja. Você que está aí na sua casa, você que está, apesar dos acontecimentos, apesar de tudo que está acontecendo, mas você está aí cultuando, adorando ao Senhor. Por isso, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer àqueles que já entraram e que estão participando desse culto. Meu boa noite para você. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. E vamos nessa noite, vamos ver o que Deus quer falar com a sua igreja, aquilo que Deus colocou no meu coração. E hoje à tarde eu estudei, revi a palavra, mas eu tenho certeza de que vai falar contigo também, amém? E o momento é propício para o tema que eu escolhi nessa noite, que o tema a qual eu coloquei, o título da mensagem é Ele Vive, amém? Nosso Senhor Jesus Cristo é vivo. Então abra a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, a glória a Deus, Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, aleluia, glória a Deus. É fácil encontrar, procura aí, glória a Deus, com calma. É o segundo livro da Bíblia. Você abre a sua Bíblia, você vai achar lá Gênesis, e você, que é o primeiro livro da Bíblia, no segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Amém? Enquanto você procura aí, nós vamos fazer, eu vou explicar sobre a instituição da primeira Páscoa, que é a Páscoa judaica. E depois nós vamos fazer um elo. Nós vamos fazer durante essa mensagem um paralelo com a vida do Messias, com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos que estão entrando agora, glorificado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo de número 12, a partir do versículo número 1, aleluia. E nós vamos chegar lá no Novo Testamento, nós vamos fazer essa ponte. Vamos lá atrás no Antigo Testamento, mas nós vamos verificar aqui que o nosso verdadeiro Cordeiro se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, pois esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Agora olha o versículo de número 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue polo verga das portas, nas casas em que o comerem. Versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem coisa não assado ao fogo, e a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até de manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis a fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão,
e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses da terra. Do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Somente até aí. Fecha teus olhos e ore comigo. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, esta palavra, Senhor, que está sendo ministrada. Ô Senhor, do mesmo modo que o Senhor falou comigo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode ficar à vontade aí na tua casa, onde você estiver, assistindo a ministração dessa palavra, e receba aí aquilo que Deus vai falar contigo. Amém? Então a Páscoa, que foi instituída em Êxodo, e a Páscoa judaica, ela assinala um novo começo para o povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel foi um povo lá no Antigo Testamento, em que Deus escolheu e acolheu aquele povo. Mas aquele povo estava preso, passou 420 anos debaixo da escravidão, debaixo do chicote de Faraó. Mas o propósito dessa festa, o propósito da Páscoa, que Deus instituiu, a Páscoa judaica, era para relembrar ao povo que sua própria existência como povo de Deus, resultado do seu livramento do Egito, ou seja, era uma comemoração em que os israelitas, ano após ano, iriam comemorar para lembrar que, primeiro, eles eram um povo escolhido por Deus, e segundo, que Deus deu livramento àquele povo. Deus tirou aquele povo lá do Egito e colocou ele na terra prometida. Aleluia! Glorificado seja o santo nome do Senhor. E ele começa a mandar, a preparar, fazer os preparativos, né? Agora olha só a característica do cordeiro, porque essa 10ª praga, Deus já havia enviado 9 pragas, para que Faraó, ele libertasse o povo de Deus. Mas quanto mais as pragas vinham, e Deus mostrava que ele era Deus sobre a face da terra, mais o coração de Faraó se endurecia. Então o que Deus fez? A última praga, ele deu uma ordem, porque ele iria destruir, iria matar, ele iria eliminar todos os primogênitos, como um juízo, uma forma de juízo, iria eliminar todos os primogênitos daquela terra. Então ele deu uma ordem ao povo de Deus. E olha o versículo de número 5. O cordeiro, porque ele deu uma ordem de matar um cordeiro. Mas esse cordeiro, ele tinha que ser preparado da forma que Deus que mandaria que fizesse. Então o versículo de número 5, ele diz assim, olha, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou seja, sem mancha, porque aponta para a santidade. E aqui nesse versículo já começa a apontar para as características do Messias. Porque ele, no Antigo Testamento, o povo de Israel aguardava o seu Redentor, aguardava o Messias, aquele que iria livrar definitivamente o seu povo das mãos do inimigo. Então o cordeiro que tipificava o Messias, ele tinha que ser o quê? Sem mancha, sem mácula. Aquele que viria salvar o seu povo seria alguém que não teria pecado nenhum na sua vida. Então o cordeiro, primeira característica, ele tinha que ser mácula, sem mácula. Tinha que ser um macho, tinha que vir como homem, e tinha que ser por um ano, de 1 ano de idade. Então, por isso que tinha que ser um cordeiro, porque o cordeiro na sua fase adulto, ele já se chamaria carneiro.
Mas o cordeiro seria o quê? O filho da ovelha, né? O filhotinho da ovelha, mais ou menos até a idade de 1 ano. Então, um cordeiro na idade de 1 ano, mais ou menos comparando com a vida de um homem, seria na fase de 30 anos de idade. Então o Messias começar a ministrar a palavra de Deus, ou ele começaria a trazer aquilo que estava no coração de Deus, quando ele tivesse aproximadamente 30 anos de idade. O qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, por volta das 15 horas. Então aqui também apontava para mais ou menos a hora em que o Messias seria sacrificado. Ou seja, por volta das 15 horas. Você está compreendendo o paralelo que eu estou fazendo com o Messias? Porque o Antigo Testamento é a sombra daquilo que iria vir. O Antigo Testamento iria se cumprir no Novo Testamento. Então eles matariam o cordeiro, que seria sem defeito, sem mácula, seria um macho de aproximadamente 1 ano, por isso um cordeiro. E olha o versículo de número 7. E tomarão no sangue e poloão em ambas as obreiras e na verga da porta, nas casas em quem comerem. Então, após toda essa preparação, eles pegariam o sangue daquele cordeiro e aspergiria o que nos ombrais da porta, como se fossem os braços da porta, aquelas peças que elas ficam na vertical e na verga, ou seja, a verga da porta, aquela viga que fica em cima. Então eles iriam aspergir, iriam colocar o sangue do cordeiro nas ombreiras e na verga da porta. E por que isso? Serviria como sinal. Porque o sangue desse cordeiro tinha um significado. Também tipificava o sangue do Messias, que seria derramado pela nossa vida e pelo povo de Israel. Então olha o que acontece aqui. Assim, e eu passarei na terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Ou seja, estariam debaixo do juízo de Deus. Deus iria fazer juízo no meio daquele povo, salvo se aquele sangue, no versículo de número 13, vos será por sinal na casa em que estiver. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então, quando o anjo do Senhor sobre a terra do Egito, e aquele que tivesse com o sangue do cordeiro, exatamente com as características do modo que ele mandou preparar, o anjo não mataria o primogênito, mas ele passaria por cima, daí o nome Páscoa. Porque Páscoa significa passar por cima, ou seja, não sofreria o juízo de Deus. E nós vemos aqui ainda no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 29, ele determinou e disse assim, olha o versículo de número 29, e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Aleluia! Mas aqueles que colocaram e que acreditaram naquilo que Moisés passou para aquele povo, ele amolou e sacrificou o cordeiro por inteiro, e colocou o sangue, aspergiu nos ombrais e na verga, os seus primogênitos não morreram, ou seja, o anjo da morte que veio para fazer juízo da parte de Deus, passou por cima sobre aquelas casas ao qual o povo foi obediente. Então essa Páscoa que foi instituída pelos judeus, e quando eles saíram da terra do Egito, quando eles foram em direção à terra de Canaã, e quando eles se estabeleceram na terra de Canaã, todo ano se comemorava a Páscoa, para lembrar o quê? Lembrar que Deus
foi que tirou eles da terra do Egito. Então eles lembravam através dessa festa, e foi uma ordenança do Senhor que eles fossem lembrar essas festas, para que eles não se esquecessem durante as suas gerações que Deus é que tirou eles do Egito. E o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com o cristão? O que é que isso tem a ver com a Páscoa cristã? Não é? Como eu falei, o cordeiro com essas características, eles tipificavam o Messias que estariam por vir. E quando nós entramos no Novo Testamento, e eu escolhi o Evangelho de João, que o Evangelho de João é o que mais se aproxima, porque o tema do Evangelho de João é Jesus, o Filho de Deus, né? O quarto evangelho, que é o Evangelho de João, ele apresenta evidências, ele é muito cuidadoso quanto a isso, quando ele escreveu o Evangelho, evidências cuidadosas, selecionadas no sentido de Jesus ser o Messias de Israel. Ele apontava a Jesus Cristo como Messias. E no livro de João, no Evangelho de João, aparecem vários sinais em que diz que Jesus, e condiz e prova que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias do Antigo Testamento. Além dos sinais, dos sermões de Jesus Cristo. Mas João, no seu relato do Evangelho, e ele começa a apresentar um homem que se chama João Batista, que João batizava, uma ordem dada de Deus, e João batizava, João Batista. E no versículo de número 29 do capítulo de número 1, a Bíblia diz o seguinte: no dia seguinte, viu João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ali João Batista estava apresentando Jesus Cristo ao mundo, porque a Bíblia diz que João Batista seria o precursor de Jesus Cristo. O que João Batista pregava? O arrependimento. Ele pregava o arrependimento, que é a primeira característica do ser humano de se aproximar de Deus. E ali estava o cumprimento do Antigo Testamento, o cumprimento ali. E João, o Batista, ele estava exatamente isso, apresentando o nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo. E ele falou, toda vez que ele via Jesus passar, ele falava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, aquele que iria levar sobre si as nossas maldições. E quando nós começamos a verificar sobre a vida de Jesus, em que ele começou a pregar o Evangelho, ele começou a ensinar a verdade, e no capítulo de número 18, começa a se cumprir aquilo que no Antigo Testamento falava sobre o Cordeiro. Porque o Calvário de Jesus queria se entregar por nós. Ele começou ali no capítulo 18 de João. Eu quero que você abra a sua Bíblia. No capítulo 18 do Evangelho de João, a qual a Bíblia ela fala assim: tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do rio do Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Versículo de número 3: tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Então veja bem, Jesus Cristo já no final do seu ministério, e já havia sido comprovado que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus, mas que muitos não acreditaram nele e procuraram a persegui-lo para matar o Messias, para matar o Cordeiro, para ele se entregar como o Cordeiro. E ele estava ali no Getsêmani, quando vieram aqueles homens e vendo Jesus Cristo, e olha o versículo de número 4,
Sabendo, pois, Jesus todas as coisas sobre ele, havia de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? É o versículo de número 5 que eu quero que você preste bem atenção no que vai acontecer. No cenário que está sendo armado ali para prender a Jesus Cristo. Eu quero que você entre nessa história comigo. Nós já aprendemos que o Cordeiro do Antigo Testamento tipificava o Messias no Novo Testamento. Tipificava o Cristo no Novo Testamento. E que João Batista havia apresentado a Jesus como Cristo, como Filho de Deus. E após Jesus cumprir o seu ministério a partir dos 30 anos de idade, ou seja, olha as características do Cordeiro. Lembra que eu falei lá na Páscoa dos judeus? Tinha que ser um cordeiro, ou seja, um macho. Jesus Cristo, ele veio e ele era homem, era Jesus, era homem. O seu ministério, ele começou aos 30 anos de idade, mais ou menos da idade de um cordeiro de um ano, porque um cordeiro de um ano ainda estava na flor da idade. Então ele estava ali, sendo homem, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, não tinha mancha, porque o cordeiro não poderia ter mancha, não poderia ter pecado, e Jesus não tinha pecado. Ele nasceu em santidade, permaneceu em santidade, iria morrer em santidade. Essas características, Jesus, ele ainda estava dentro daquilo em que se profetizava no Antigo Testamento. Mas mesmo assim, apesar dos milagres que ele fazia, apesar da cura, apesar das palavras que Deus mandava ele dizer, e ele falava para aquele povo, apesar das parábolas, apesar de tudo aqui, sabe o que aconteceu? Ninguém acreditou que ele era o Cristo. E foram prender ele. E olha só o que aconteceu quando foram prender nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo na Bíblia. Eu estou em João, Evangelho de João, capítulo de número 18. No versículo de número 5, quando disse assim, responderam. Quando Jesus perguntou para eles, a quem buscais? E eles responderam. E disseram, o Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava também com ele. Quando, pois, ele disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Caíram, desmaiaram. Todos aqueles que estavam ali ao redor de Jesus, quando ele falou, sou eu, eles caíram. Mas como explicar isso? Por que todos caíram desmaiados? Porque ali, quando eles caíram desmaiados, porque saiu o poder da boca de Jesus. Então eu quero que você acompanhe comigo, lá no Antigo Testamento, voltando lá em Êxodo, capítulo de número 3, e essa história que eu vou contar, essa história verídica, começa no capítulo 3 de Êxodo, a partir do versículo de número 13. Pois bem, olha o que diz aí no versículo de número 13 de Êxodo, quando diz assim, então, só para que os irmãos entendam, Moisés estava tomando conta de ovelhas, porque ele havia fugido do Egito. Isso foi antes do Êxodo. Então, quando ele estava tomando conta de alguém, falou para ele, olha Moisés, vai lá que tem uma visão lá, que tem uma sarça. Sarça era um graveto, algo que pegava fogo muito fácil, mas que estava queimando, mas não se consumia. E quando Moisés chegou próximo, ele teve uma visão de lá de dentro, um anjo falou com ele, ei Moisés, tira as sandálias dos teus pés, que esse lugar é santo. E ali Moisés começou a conversar com aquele anjo, que era o anjo do Senhor. E nós sabemos que isso aqui significa o quê? Oh, glória! A manifestação de Deus no Antigo Testamento. Glória a Deus! E quando aquele anjo começou a falar com Moisés, e o anjo, ele deu essa ordem, o próprio Deus deu a ordem a Moisés, você vai ser o meu libertador, através de você eu vou libertar o libertador, então eu tenho um chamado na tua vida, Moisés. E Moisés, ele falou, mas Senhor, quando eu for lá, qual é o teu nome? Acompanhe comigo. Então disse Moisés, estou no versículo número 3. Então disse Moisés a Deus,
Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o seu nome? Que lhes direi? Porque quando ele se apresentar diante de Faraó, ele vai perguntar, mas qual é o nome do seu Deus? Qual é o seu nome? E olha o que disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Esse é o memorial de geração em geração. Então o que nós entendemos nessa passagem? Que o Senhor Deus, o nosso Deus, Ele deu um nome a si mesmo. O Senhor deu um nome a si mesmo. E olha só, o eu sou, ou seja, eu sou o que sou, daí se origina o nome hebraico Yavé. É uma expressão hebraica que expressa ação. Vou repetir. É uma expressão hebraica que expressa ação. Da seguinte forma, quero ser o Deus conhecido, o Deus que está presente e ativo. Ei, recebe uma coisa aí da parte de Deus. Você que acredita que nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias, você que acredita que Ele é o próprio Filho de Deus, essa promessa ela não está somente sobre a vida dos israelitas, essa promessa não está somente sobre a vida dos judeus, mas essa promessa também está sobre a tua vida. Você que está ouvindo essa mensagem, você que entregou a sua vida para Jesus, saiba de uma coisa, Ele quer e Ele é ser conhecido aí fora como o Deus que está presente, ativo na sua vida. Então Ele não quer estar somente ativo, não quer estar somente presente, mas Ele está principalmente ativo, porque é Ele que está batalhando por você, é Ele que está enviando a provisão sobre a tua vida, é Ele que está presente no dia a dia, é Ele que dorme, é Ele que acorda com você, é Ele que te dá livramento aí por essa... Esse é o nosso Deus que nós conhecemos, porque Ele é o Deus presente e ativo em nossa vida. E essa promessa, aleluia, glória a Deus, essa é a promessa da presença viva do próprio Deus. E essa presença ativa em nossa vida, ela representa, sabe o quê? O amor e o cuidado de Deus. Você tem olhado para a sua vida? O quanto Deus tem cuidado de você, o amor de Deus, o amor ágape, o amor que vem de Deus, o amor sem interesse. Quando lá em João, no mesmo evangelho que nós acabamos de sair de lá, de João e viemos aqui para Êxodo, a palavra diz, em João capítulo 3, versículos de número 16, e ele fala assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso Deus verdadeiro. Então Ele cuida de nós. A Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na nossa angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem-se pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Está lá em Salmo 46, versículo de 1 ao 4. Então é esse Deus que eu estou ministrando aqui. É esse Deus que eu acredito que está presente na nossa vida. E o que é melhor, aqui ele declara que o Senhor declara aqui em Êxodo que este será o seu nome para sempre. Por que será para sempre? Porque o único que é eterno é Deus. Ele tem eternidade. A Bíblia fala que de eternidade a eternidade eu sou Deus. Ou seja, a Bíblia diz que Ele é o princípio.
o meio e ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Para ele nunca passou a existir e ele nunca vai morrer. Sabe por quê? Porque ele sempre existiu. Esse é o nosso Deus, aleluia. Então é por isso que quando nós vimos aqui em João, aleluia, no capítulo que nós lemos aqui, quando ele estava ali no Monte das Oliveiras, aleluia, quando eles foram prender Jesus Cristo, quando eles estavam ali para prender a Jesus Cristo, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quando ele estava ali no capítulo de número 18, quando nós estávamos lendo, pois quando ele diz, sou eu, é por isso que eles caíram em terra, porque ele declarou o seu nome, porque ele declarou com poder. Ei, recebe aí que Deus está falando nessa noite. Quando você declara o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quando você abre a tua boca e declara o eu sou, você está coberto, você está debaixo da graça do eu sou, os teus inimigos cairão por terra, os teus inimigos irão cair, os teus inimigos ficarão assombrados, os teus inimigos serão destruídos. Sabe por quê? Porque o eu sou, ele está sobre a tua vida. Então essa expressão, o eu sou, aleluia, que derivou essa expressão, Yahvé, o Deus que faz e acontece, ele está presente na tua vida. Quando você se entregou a sua vida ao Filho de Deus, e que nós cremos que ele é o Cristo, quando você abre a tua boca, o inimigo não pode prevalecer contra a tua casa. O inimigo não vai cirandar na tua casa. Os planos de Deus vão se cumprir sobre a tua vida, sabe por quê? Porque Yahvé, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele está presente na tua vida. Então quando ele falou, sou eu, o inimigo jogou por terra. E nessa noite, eu quero declarar junto com você, que o eu sou está dentro da tua casa, e que ele vai destruir toda a obra ao contrário. Todo aquele que abriu a sua boca querendo amaldiçoar a tua vida, não vai prevalecer. Toda flecha inflamada do inimigo contra a tua casa, não vai prevalecer, porque o eu sou está dentro da tua casa, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nosso Deus maravilhoso. E ali, nessa ocasião, nosso Cordeiro, que nós sabemos que é nosso Senhor Jesus Cristo, estava se cumprindo na vida dele, estava se cumprindo na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele passou por todo aquele martírio, ele passou por tudo que ele tinha que passar, ele foi açoitado, ele recebeu sobre si as nossas enfermidades, cumprindo a profecia de Isaías. Eu quero que você acompanhe comigo aqui. Olha o que passaria o Cordeiro de Deus. Olha o que passou Jesus Cristo, queria passar o Messias e que passou por nós. Isaías, no capítulo de número 52, a partir do versículo de número 13, a Bíblia fala assim, olha, vai lá, acompanhe na tua Bíblia, Isaías, capítulo de número 52, a partir do versículo de número 13, diz assim, olha a profecia de Isaías, que é o que mais se aproximou do sofrimento que ele ia passar. E diz assim, eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Agora olha o versículo de número 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava desfigurada. Quando Jesus Cristo começou a levar sobre si as nossas maldições, ele recebeu chicotadas, ele recebeu soco no rosto, soco no olho, ele começou a levar uma surra por minha causa e por causa de você que está ouvindo essa mensagem, aleluia. E ele diz, como pasmaram muitos à vista deles, ficaram pasmados, como ele ficou desfigurado e irreconhecível, pois a sua aparência estava tão desfigurada, a sua mais do que de outros qualquer, e a sua figura mais do que aos outros filhos dos homens. Agora olha quando nós entramos no capítulo 53 de Isaías, quando ele é mais profundo.
E quando ele fala assim, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Irmãos, quem teve oportunidade naquela época de ver o Cristo sendo crucificado, quando vendo Jesus, o Cristo, estava totalmente desfigurado, que a Bíblia diz que era parecer sem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. E o versículo de número 3 ele diz, era desprezado, porque o seu próprio povo desprezou ele. Aquelas pessoas muitos que foram curados, muitos que ouviram a sua palavra, muitos que ele abriu as suas portas até para ele entrar dentro da casa dele, mas foi desprezado e mais indigno entre os homens, homens de dor, experimentado no trabalho, e como um em que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É por isso que ele veio. É por isso que ele se deixou. É por isso que ele se deixou se crucificar. Sabe por quê? Porque verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ei, você que está doente, você que está com uma enfermidade, hoje você pode ser curado. Sabe por quê? Porque quando você fala no nome do Eu Sou, no nome do Deus Todo-Poderoso, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, essa doença vai sair, essa doença vai ser curada, essa doença vai sair do seu corpo. Sabe por quê? Porque verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo de número 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ei, você que está aí, você que está com essa enfermidade, você que está com algo ao contrário da tua vida, sabe de uma coisa? Ele já levou isso sobre ele, sobre suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz, todos nós andávamos desjagados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todo. Então quando você entrega a sua vida para nosso Senhor Jesus Cristo, quando você entrega a sua vida para ele, ele já levou a sua iniquidade, ele já perdoou o teu pecado, é vida nova, aleluia. Olha o versículo de número 7, olha o que ele passou por nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Olha o sofrimento do Messias. Da opressão e do juízo foi tirado, e o tempo da sua vida foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Versículo de número 10, ele fala assim, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Então o Cordeiro de Deus, ele veio para quê? Para se colocar como expiação do pecado, assim como o Cordeiro no Antigo Testamento. O Cordeiro no Antigo Testamento, quando ele era aspergido no Santo dos Santos, em cima da arca, Deus cobriu o pecado daquele povo. Mas agora, com o verdadeiro Cordeiro que veio, que se chama nosso Senhor Jesus Cristo, Deus não somente cobriu o nosso pecado, mas ele perdoou o nosso pecado, ele perdoou o teu pecado, ele perdoou o pecado da humanidade, todos aqueles se renderam a seus pés e reconheceram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Olha o versículo de número 11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, com o seu conhecimento meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. E olha o versículo de número 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos o despojo,
porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado entre os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Olha aí, olha o processo que o Messias passou. Olha a crucificação de Jesus Cristo, a qual se entregou por nós. Então, Jesus, que nós sabemos que é o Cristo, ele cumpriu todas as exigências do cordeiro lá do Antigo Testamento. Então era um cordeiro que era macho, era um homem, aproximadamente de 1 ano, ou seja, ele começou o seu ministério com 30 anos de idade. Jesus era sem mancha, o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula. Jesus não tinha pecado nenhum. Mas o sacrifício anterior era incompleto. Por quê? Porque tinha que ser da mesma espécie. E um cordeiro, até que alguém prove o contrário, ninguém aí é parente de um cordeiro ou de um cabrito. Então teria que ser da mesma espécie, por isso ele tinha que vir da forma humana. E outra coisa, o sacrifício ele tinha que ser de livre e espontânea vontade. Ele se entregou por nós. Nós vimos aqui no capítulo 18 de João, quando ele perguntou: quem é Jesus? E ele falou: eu sou, todo desmaiado. Ele podia ter fugido, porque todos estavam desmaiados, ele podia ter fugido, mas não. Sabe o que ele fez? Ele ficou ali, pacientemente esperando. Cada um se levantar, cada um se levantou. E aí prenderam, crucificaram. E a Bíblia diz que ele morreu. A Bíblia diz que lá na cruz do Calvário ele morreu. Mas eu quero dar uma notícia para vocês. Olha o que aconteceu. Porque havia uma promessa. Iria se cumprir, mas havia uma promessa que ele iria ressuscitar. Ele mesmo disse: destruir este templo, que em 3 dias eu reconstruí. Ele estava não falando sobre o templo de Jerusalém, mas ele estava falando sobre a sua própria vida. Agora no capítulo de número 20, acompanhe comigo o capítulo de número 20, em que diz assim, olha os detalhes da palavra de Deus, o detalhe que faz a diferença, irmão. Porque havia uma promessa e todos se esqueceram dessa promessa. Porque quando Jesus Cristo morreu, todos ficaram chorando, todos voltaram para suas casas, esqueceram da promessa da sua ressurreição, esqueceram daquilo que ele falou, esqueceram que ele prometeu que ele morreria, mas ao 3º dia. E aí? Ele foi morto na sexta-feira, por isso a sexta-feira da paixão. Aí veio sexta-feira, não aconteceu nada. Passou o sábado, não acontecia nada, estava entrando, já amanheceu no domingo e não havia acontecido nada, e aquele povo voltando para a sua cidade, somente comentando. Mas olha o detalhe no capítulo de número 20, quando fala sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 20, versículos de número 1, ele fala assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, olha só o versículo de número 5, acompanhe comigo. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Versículo de número 6, chegou pois Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E no versículo de número 7 ele diz assim: e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado, ou seja, dobrado, num lugar à parte. Aleluia! Olha o detalhe da Bíblia. Para a gente entender o versículo de número 7, eu preciso pesquisar os costumes daquela época. Porque existia uma etiqueta na época em que quando o homem ele estava na sua mesa para fazer a sua refeição, o seu servo ele ficava de olho, ele ficava escondido olhando. E aquele senhor
quando ele estava comendo, e quando ele se ausentasse, aquele servo que estava comendo, ele ia lá na mesa. E se aquele lenço ele estivesse todo desarrumado, era um sinal que o seu senhor disse assim: eu não vou voltar, então você pode recolher. Mas se aquele lenço ele tivesse enrolado ou dobrado, aquele servo não se atreveria a mexer na refeição do seu senhor. Sabe por quê? Porque aquilo dali era um sinal, que aquele lenço enrolado ali era um sinal que ele saiu para resolver alguma coisa, mas ele voltaria à mesa. Então quando Jesus Cristo ele ressuscitou e ele deixou aquele lenço enrolado, isso aí foi um sinal em que ele disse para toda a humanidade: eu fui, mas eu vou voltar. E é nisso que nós cremos. Nós cremos que ele morreu, mas que ele ressuscitou, e ele deixou isso para nós. Ele disse: eu vou, mas eu vou voltar. Oh, glória, aleluia. E ele ressuscitou, e ele está vivo. E hoje, a nossa Páscoa que nós comemoramos é a Santa Ceia do Senhor, porque antes dele morrer, sabe o que ele disse para nós? Ele falou assim: olha, tomai o pão que representa a minha carne, tomai o vinho ou suco de uva que representa o meu sangue, fazer isso em memória de mim até o dia em que eu voltar. Então hoje a Páscoa do cristão é a ceia do Senhor. Por que hoje não precisamos mais sacrificar animais e colocar nos umbrais da casa para nos proteger do dia mau, nos proteger do anjo da morte? Sabe por quê? Porque o verdadeiro Cordeiro, ele já veio, já morreu pela minha vida, já morreu pela tua vida. O sangue do Cordeiro, ele está na tua casa, ele está na tua vida. Quando você reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro já está estampado na tua face. E quando o inimigo ele tenta entrar na tua família, na tua casa, no teu negócio, ele não pode. Ele tem que dar a volta por cima, porque ele vai falar: nessa casa eu não posso entrar. Mas por quê? Porque ele tem a marca e o sangue do Cordeiro. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode glorificar esse Deus maravilhoso? Aleluia, nosso Deus está vivo. O nosso Deus, ele é vivo, ele está presente aqui, ele está presente aí na tua casa. E o nosso Deus é eterno, a sua palavra é eterna, o seu livramento, o seu amor, a sua misericórdia, ela é eterna. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele é a primícia daqueles que dormem. Até hoje ele foi o único que ressuscitou. Certa vez uma pessoa perguntou: mas pastor, mas Lázaro não ressuscitou? É, ele ressuscitou, mas a verdade, ele voltou à vida, mas morreu de novo. É ressuscitar da morte para a vida eterna. Então, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, nós ressuscitaremos aqueles que estiverem mortos, mas aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e ficarão com ele por toda a eternidade. Aleluia! Eu quero fazer um desafio. Você que acredita, aleluia, em certas coisas, eu quero fazer um desafio para você. Porque se você tiver a possibilidade, no dia que acabar essa questão aí do coronavírus, desse confinamento, e tiver liberado as viagens internacionais, eu quero fazer um desafio a você. Pega um avião, vai lá na Palestina e procura saber aonde está o túmulo de Pedro. Porque quando alguém falar o túmulo de Pedro, se de lá achar o túmulo de Pedro, você vai estar escrito aqui: olha, aqui jaz Pedro, aqui morre Pedro. Se você tiver condições também e tiver coragem de perguntar: e onde é o túmulo de Maria? Sabe o que eles vão falar? Ali é o túmulo de Maria. Se você tiver condições, lá vai estar escrito aqui jaz Maria. Faça isso no túmulo de João. Faz isso em túmulo de qualquer pessoa aí que você vai ver escrito aqui jaz Maria, aqui jaz Pedro, aqui jaz João, aqui jaz Paulo, aqui jaz... E se você, eu faço um desafio a você. Você que é seguidor de Allan Kardec, procura saber aonde está o túmulo de Allan Kardec. Procura saber onde é o túmulo dele, e mesmo se você descobrir, lá vai estar escrito aqui jaz Allan Kardec. Ei, você que é seguidor de Buda,
Eu quero que você vá lá e descubra onde que está enterrado Buda. Porque se você descobrir, lá vai estar escrito assim: aqui jaz Buda. Mas eu quero te fazer um convite melhor ainda. Se você tiver condições de ir lá em Jerusalém e identificar onde está a tumba, onde foi colocado o corpo de Jesus Cristo, ali está escrito da seguinte forma: aqui não jaz ninguém, porque ressuscitou. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. O Deus que nós servimos é o Deus vivo, e Ele vive. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro. Jesus Cristo, Ele atendeu a todas as características do Cordeiro do Antigo Testamento. E é por isso que nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Deus. É por isso que nós acreditamos que a Páscoa do Senhor é quando eu me reúno com meus irmãos, e ali tem o pão, e ali tem o suco de uva, e ali tem a glorificação no nome do Senhor, e ali tem a comemoração da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós comemoramos a morte dele, porque nós comemoramos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos que ao terceiro dia se cumpriu a promessa e ele ressuscitou. Ele é vivo, e é ele que está presente aqui, e é no nome de Jesus Cristo que eu quero clamar pela tua vida. É no nome de Jesus que eu quero clamar agora pela tua família. Você que está ouvindo essa mensagem. Você que vai ouvir ainda essa mensagem. Alguém que posteriormente vai mandar para um amigo, mandar para um parente. E aí manda essa mensagem para outras pessoas. Quem sabe essa pessoa está precisando ouvir essa mensagem. Quem sabe essa pessoa precisa ter o esclarecimento que vocês e nós estamos tendo nessa noite. Mas eu quero orar pela tua vida, eu quero orar por você que está ouvindo essa mensagem. Mas antes de orar, eu quero fazer um desafio a você. Eu quero te desafiar, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que ainda não tem a marca do Cordeiro. Eu quero te fazer um apelo nessa noite. Você quer entregar sua vida para nosso Senhor Jesus Cristo? Quem quer entregar sua vida para Jesus? Levanta a sua mão assim, ó, da onde você estiver. Da onde você estiver, levanta a tua mão e fala assim comigo, ó. Meu Deus e meu Pai, repete comigo, meu Deus e meu Pai, eu quero nesta noite, neste dia, eu quero aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida, porque eu creio que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Mestre, que Jesus Cristo é Deus. Por isso, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Você que aceitou a Jesus, procure a igreja mais perto aí da tua casa. Fala com o pastor que você aceitou, procure o pastor dessa igreja e fala assim: olha, eu aceitei a Jesus, agora eu quero ser membro dessa igreja. Você que está afastado, levanta a sua mão também e repete comigo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero voltar para a tua presença. Renova, Senhor, a minha aliança contigo. Em o nome de Jesus. E volta para a igreja, hein? Não é só repetir isso aqui, não. Volta para a igreja, volta para os caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque olha a promessa, olha o que ele disse ali. Aleluia. João capítulo 20, versículo de número 7. Que o lenço não tinha, que tinha sobre a sua cabeça. E não estava com os lençóis, mas estava enrolado num lugar à parte. Ou seja, ele estava dizendo que ele foi, mas ele vai voltar. E qual é o dia, pastor? Não sabemos. Vai ser de repente, num estalar de dedo, num piscar de olhos, como um raio do Oriente para o Ocidente. Então é tempo de entregar a sua vida para Jesus. Agora eu quero orar por você. Você que está aí na tua casa, como nós vimos lá em Isaías, aleluia, no capítulo de número 53, quando diz que ele levou sobre si, capítulo 53 e capítulo 54, quando ele diz assim, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aleluia, glória a Deus. Você que está com uma enfermidade, coloca a sua mão em direção a essa enfermidade, que eu quero orar por você. Você que está com um problema dentro da tua casa, com teu filho, com a tua filha, um parente mais próximo, um amigo mais próximo, começa a interceder por ele. Porque eu quero clamar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Comece a orar comigo. Senhor meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu me coloco debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a tua palavra foi ministrada com poder, com autoridade nessa noite. Cura essa pessoa que está aí agora. Senhor, vai tocando nos seus órgãos. Toca desde a cabeça às plantas dos seus pés. Vai curando agora. Cura de toda enfermidade. Senhor, vai tocando no coração, tira essa enfermidade do coração. Meu Deus, essa doença chamada coronavírus, Senhor. Meu Deus e meu Pai, o Covid-19, Senhor, tira dessa pessoa agora. Meu Deus, vai curando, Senhor, essa pessoa que está na enfermaria. Essa pessoa, meu Deus, que está sob cuidado de aparelhos, meu Deus. Senhor, cura essa pessoa agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele nosso parente, meu Deus e meu Pai, que está sofrendo agora com esse vírus. Vai ali, Senhor, dá alta para ele, cura agora, espelhe agora, meu Deus. Vai expelindo, espelhe do sangue, espelhe da carne, Senhor. Cura essa pessoa que está com tuberculose. Essa pessoa, meu Deus, que está com pneumonia, vai curando ela agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa, meu Deus, que está nessa cama, tira ela, Senhor. Abaixa essa febre agora. Elimina essa febre agora. Por isso eu abro a minha boca e profetizo e determino a cura sobre a tua vida. Meu Deus, essa pessoa que está intercedendo por outras pessoas, meu Deus, vai curando agora, vai curando a casa dos teus filhos. Senhor, entra na nossa casa, meu Deus, que somente, Senhor, o Cordeiro de Deus, somente o Cordeiro que tira o pecado do mundo, somente este, Senhor, é que pode entrar na nossa casa. Fora isso, Senhor, o teu sangue que está estampado dentro de nós, que está alojado no nosso coração, não permita que nenhuma praga, nenhuma mortalidade, nada venha destruir a nossa vida, porque nós entregamos a nossa vida a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez você que participou deste culto ao lar, culto no lar ou culto online. Eu creio que em breve estaremos abrindo também a nossa igreja, estaremos nos reunindo ali, sendo curados, sendo sarados, nos apresentando diante de nosso Senhor Jesus Cristo, ali na nossa congregação. Mas eu tenho certeza que nessa noite Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus ouviu o teu clamor, Deus ouviu a tua oração. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso eu entrego esta noite nas tuas mãos e que o Senhor venha te abençoar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o nosso próximo compromisso agora, né, vai ser na próxima terça-feira, neste horário, às 19 horas. Nós temos um compromisso, porque Deus tem uma palavra para você. Amém? Quantos creem nisso? Diga amém aí. Você que crê nessa mensagem, você que ouviu essa mensagem, dá um amém aí, para eu ver aqui, em nome de Jesus. Vamos concordar, porque a Bíblia diz que tudo que é concordado aqui na terra, também é concordado no céu. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero orar, encerrando esse culto, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Que o Senhor venha, meu Deus e Senhor, oh Deus, que o Senhor é o nosso Cordeiro, que o Senhor é o Deus vivo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toma na tua vida toda a família, toma a nossa vida nas tuas mãos, e que eu tenho certeza que essa semana será um dia abençoado na presença desse Deus maravilhoso. Por isso, Senhor, em o nome de Jesus, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Tendo as suas mãos, recebam a bênção apostólica, em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai, mas para todos sempre. A igreja diz amém, oh glória. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Dá uma boa noite, um abraço nessa pessoa que está aí do teu lado, em nome de Jesus, amém, Jesus, oh glória.